Nos anos 30, nasceu uma das figuras mais importantes do século XX, que ajudou a formar nosso imaginário e nossa visão da modernidade. Eu me refiro, é claro, a Umberto Eco. Famoso por seus romances históricos meticulosamente construídos, sua contribuição para a semiologia, seus artigos acadêmicos e, principalmente, por ser a razão pela qual nós temos Sean Connery interpretando um monge detetive. O autor italiano é uma das figuras intelectuais mais respeitadas do mundo e, curiosamente, ele tem uma conexão mais do que passageira com quadrinhos. Por exemplo, essa é a edição americana da Balada do Mar Salgado, do Corto Maltese. Na contracapa tem a citação dele: "Quando eu quero relaxar, eu leio um ensaio do Engels. Quando eu quero algo mais sério, eu leio o Corto Maltese." Isso é incrível. Em 1964, ele publicou o livro Apocalípticos e Integrados, que analisa a cultura de massas, incluindo quadrinhos como a tira de jornal Steve Canyon, Peanuts e, claro, um capítulo inteiro dedicado ao Homem de Aço, chamado O Mito do Superman. É claro, como o livro é de 64, o que ele usa como base são as HQs do Superman pré-crise nas Infinitas Terras da Era de Prata, que eram mais simples, têm muita preocupação com continuidade e absolutamente insanas. Mas isso me fez pensar o quanto as coisas mudaram desde então. O quanto as observações de Umberto Eco são relevantes para o Superman dos dias de hoje e para toda a indústria dos quadrinhos. Vamos dar uma olhada. Nós tradicionalmente chamamos o Superman de o primeiro super-herói, mas Eco nota que o conceito do herói dotado de poderes superiores ao homem comum é uma constante da imaginação popular. Desde Hércules, Siegfried, Peter Pan e até Sherlock Holmes. Pensa nisso. Holmes é fruto de uma sociedade que estava entrando no embalo do cientificismo e do racionalismo, então nada mais natural que se criasse um herói que encarnasse essas virtudes. Aí você avança uns 50 anos e estamos numa sociedade capitalista em crise que cada vez demanda mais exigências extremas do poder que o cidadão comum nutre e não pode satisfazer. Então essa imaginação do herói positivo volta, mas dessa vez as virtudes que ele encarna são extrapoladas a níveis que são essencialmente impossíveis, ou, como nós gostamos de chamar, superpoderes. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. This amazing stranger from the planet Krypton. The Man of Steel. Superman. Mas para satisfazer essa sensação de poder, ainda falta uma coisa vital. É preciso de um elemento de identificação entre o leitor e o Superman. Esse elemento chama-se Clark Kent. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. He's unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Obrigado, Tarantino. Ou, como Umberto Eco coloca, Clark Kent personaliza de modo bastante típico o leitor médio, torturado por complexos e desprezado pelos seus semelhantes. Através de um óbvio processo de identificação, um accountant qualquer de uma cidade americana qualquer nutre secretamente a esperança de que um dia, das vestes da sua atual personalidade, possa florir um homem de aço, capaz de resgatar anos de mediocridade. E, por um bom tempo, Clark Kent realmente não era mais do que um disfarce. Na história do Alan Moore, o que aconteceu com o Homem do Amanhã, quando ele é exposto como Superman, ele literalmente joga o disfarce de Clark Kent fora. Então esse era um argumento válido para a época, mas hoje as coisas mudaram um pouco. Os quadrinhos aprenderam a humanizar o Superman e valorizar a condição humilde de Clark Kent, que ao invés de medíocre, passou a ser a realização do anseio do próprio Superman de viver uma vida comum. Como John Byrne coloca em sua reformulação do personagem nos anos 80, é Krypton que fez dele o Superman, mas é a Terra que faz dele humano. Então vamos para uma das ideias centrais por trás do texto, a de que o Superman vive na interseção entre o mito e o romance. Que porra significa? Vamos começar pelo mito. Várias coisas podem ser classificadas como mito, como por exemplo as tragédias gregas, passagens bíblicas e até mesmo o Superman. Talvez seja simplificar demais, mas vamos chamar o mito de a narrativa das civilizações antigas. Vamos dar um exemplo de mito. Então, acho que se você vive no Ocidente, está familiarizado com a peça Édipo Rei, também conhecida como Ups, eu matei meu pai e comi minha mãe. Pois bem, apesar dessa ser a grande revelação que o personagem tem na peça, isso não é novidade nenhuma ao público. Se eu dissesse o que acontece na peça antes dela começar, nenhum grego de toga ia gritar: "Olha o spoiler, porra!" Eles naturalmente já sabiam.
Era uma narrativa profundamente difundida na sociedade e ela continuava a ser reencenada e recontada como forma de difundi-lo ainda mais e reafirmar os valores e ideias essenciais para essa sociedade que ela transmitia. No caso de Édipo Rei, a inevitabilidade do destino e a incapacidade de desafiar os deuses. E sempre usar camisinha. No fim, Édipo fura os próprios olhos, se exila e assim o mito se consome, isto é, chega ao seu fim. Então o mito remete à narrativa de algo já acontecido, mesmo que esse algo seja fictício. Essa história é eternamente o mito de Édipo. Agora, muito mais recente é a tradição do romance, onde o interesse do leitor está justamente na imprevisibilidade do que vai acontecer. Ou seja, é uma narrativa onde spoilers são uma coisa. Quando o detetive resolve o caso, quando um personagem é inesperadamente morto, até mesmo a dúvida se a Elizabeth vai casar com Mr. Darcy, o suspense que te faz girar a cada página, isso caracteriza o romance. O Superman é um produto da cultura do romance, então suas histórias devem nos surpreender. Mas ao mesmo tempo, ele é um mito, no sentido em que ele é um arquétipo que representa todas as aspirações coletivas, e, portanto, deve permanecer fixado. E ainda por cima, por razões comerciais e demanda do público, suas histórias devem continuar sendo publicadas sem acabar, de modo que ele não pode ser consumido enquanto mito. E lembremos, estamos falando da Era de Prata. Havia uma mitologia crescente e estabelecida e elementos recorrentes, mas no que se trata de uma continuidade firme e coesa, não era lá uma preocupação muito grande. Tanto que eles reciclavam histórias depois de um tempo, quando julgassem que tinham um novo ciclo de leitores. Eles escreveram uma história onde o Jimmy Olsen troca de corpos com o gorila 2 vezes. Eles julgaram essa história boa o suficiente ao ponto de fazer ela 2 vezes. E as histórias, não importando quão insanas, eram completamente fechadas e encerravam com o status quo mais uma vez restabelecido, sem maiores consequências do ocorrido. Dessa forma, o Superman existe desde 1938 sem ter envelhecido um só dia. Se ele, por exemplo, se casasse com Lois Lane, ele estaria se consumindo, teria dado um passo em direção à mortalidade. A única forma de satisfazer a curiosidade do leitor por mudanças seriam as histórias imaginárias, que, pela sua própria definição, não seriam canônicas e se encerrariam por si só. Mesmo quando a Marvel começou a estabelecer seu universo mais coeso nos anos 60, Stan Lee disse a seus colegas que ele queria apenas a ilusão da mudança. Mas lentamente começa a se perceber uma mudança de paradigma do perfil do leitor. Até mesmo no começo do texto de Humberto Eco, ele observa que é cada vez mais claro que tem mais adultos do que crianças lendo quadrinhos. Uma vez que você começa a se afeiçoar por isso, você não para de ler quando você cresce. Você quer ver os personagens crescerem com você, com consequências de cada história. E aí você fica frustrado com o excesso de narrativas confusas, tramas ruins e mudanças imbecis e você larga. E aí você volta porque essa merda é tipo crack. O ponto é que faz um bom tempo que essa ilusão da mudança não corresponde tanto com o cenário dos quadrinhos. É inegável que em Amazing Spider-Man 30, de 1965, Peter Parker se forma no colégio e, desde então, ele só volta quando adulto, casado e como professor. Afinal, hoje em dia, a continuidade nos quadrinhos é tão pesada, tão densa e tão confusa que é considerado um dos principais obstáculos em conseguir novos leitores. Eu imagino Humberto Eco tentando ler X-Men nos anos 90. E mesmo preso nesse formato de romance e mito, existem algumas formas interessantes de se virar o jogo. Olha só essa passagem do livro. A personagem do mito clássico tornava-se inconsumível justamente porque pertencia à própria essência da parábola mitológica o fato de ter se já consumido em alguma ação exemplar. Ou então, lhe era igualmente essencial a possibilidade de um renascimento contínuo, no caso de simbolizar algum ciclo vegetativo ou mesmo certa circularidade dos eventos e da própria vida. Essa parte final é uma solução interessante. Muitas das melhores histórias em quadrinhos lidam diretamente com essa natureza cíclica. Lembra do meu vídeo da Piada Mortal, quando eu falei da relação cíclica entre o Batman e o Coringa como um reflexo da natureza editorial dos dois? O mesmo poderia ser dito sobre Superman e Luthor. O final de Entre a Foice e o Martelo talvez seja um dos melhores e mais radicais exemplos disso. Mas eu não me atrevo a revelar o final para aqueles que não leram, porque, sabe, spoilers e cultura do romance. O ponto é que existe uma perspicácia mordaz em intencionalmente representar certos personagens como presos em um ciclo pela sua própria natureza. E também existem histórias que efetivamente apresentam um fim à sua narrativa, ao invés de um final eternamente aberto.
O que aconteceu com o Homem da Manhã, curiosamente oferece um final para o próprio Superman da Era de Prata. Mas nesse caso, a história é meio que essencialmente uma crítica ao formato do Superman. Então, ela efetivamente termina a história do Superman por meio de desconstruí-la. Mas isso é Alan Moore básico para vocês. Ou não. Por outro lado, Grandes Astros do Superman, também baseado na Era de Prata, encerra a jornada do Superman concretizando os paralelos de Cristo e muito, muito além. Em Reino do Amanhã, temos um Superman envelhecido no crepúsculo dos super-heróis e a retomada do heroísmo original após o seu desvirtuamento. Mas tenham em mente, Grandes Astros, o que aconteceu com o Homem da Manhã, Entre a Foice e o Martelo, o Reino do Amanhã, todas grandes histórias, mas nenhuma que jamais tenha sido considerada cânone. É na necessidade de uma série contínua e de duração indefinida que as coisas se complicam. Mas, como o que aconteceu com o Homem do Amanhã coloca, esta é uma história imaginária, mas não são todas? O que também não quer dizer que, ainda assim, a cronologia oficial não apresente mudanças hoje. Por exemplo, lembra que eu falei antes sobre como o Superman e a Lois não poderiam se casar para que o mito se mantesse inconsumível? Bem, em 1996, o que acontece? Nada de história fora da cronologia. Depois de tantos anos, Lois e Clark finalmente se casaram, canonicamente, e ficaram casados. Por 15 anos, aí os 952 deu reboot em tudo e o casamento foi apagado. Voltamos a estaca zero. O lance é que existem coisas que simplesmente estão muito fixadas em nosso imaginário sobre o Superman. Ele opera em Metrópolis e se disfarça como Clark Kent, tímido repórter que trabalha no Planeta Diário, ao lado de Perry White, Jimmy Olsen, Lois Lane, por quem ele particularmente nutre uma paixão secreta, mas que ela só corresponde pelo Superman, e não pelo Clark, e yada, vocês sabem o resto. É difícil imaginar o Superman eternamente se emancipando do status quo. Se fosse uma história com um final, ela poderia seguir a sua sequência de eventos com consequências permanentes e por fim se dar como satisfeita. Mas porque essa é uma narrativa feita para durar para sempre, e mesmo que eles arrisquem acontecimentos impactantes, os editores não querem mudar tanto ao ponto de alienar o público. Então, pode demorar mais ou menos tempo, mas eventualmente tudo volta ao status quo, como se nada tivesse acontecido. Então o Dr. Octopus deixa o corpo de Peter Parker, da mesma forma que o Comissário Gordon não vai ser o Batman para sempre, e essa história da Lois expondo a identidade secreta do Superman... Nesse ponto, os argumentos de Humberto Eco são surpreendentemente válidos. As coisas são muito mais complexas que nas revistas da Era de Prata, mas o Superman e, de certa forma, todo o universo de quadrinhos mainstream da DC e da Marvel e afins continuam com a sua condição entre mito e romance. Mas isso nos leva ao nosso próximo conceito do texto, o de que o Superman serve como modelo do homem hétero-dirigido. Agora, o que será que é um homem hétero-dirigido? Ok, sério. Um homem hétero-dirigido é um homem que vive numa comunidade de alto nível tecnológico e particular estrutura social e econômica, nesse caso baseada numa sociedade de consumo, e a quem constantemente se sugere, através da publicidade, das transmissões de TV, das campanhas de persuasão que agem sobre todos os aspectos da vida cotidiana, o que deve desejar e como obtê-lo, segundo certos canais pré-fabricados que o isentam de projetar perigosamente e irresponsavelmente. O que basicamente significa que o Superman, vivendo nesse modelo de repetição de histórias preso a um status quo, esse esquema de iteração faz com que ele se torne o veículo de uma mensagem pedagógica imobilista, um modelo de conformismo. E isso se estende não só ao Superman, como a outros super-heróis, romances policiais e literatura popular em geral. Sabe quando o Ultron disse... You want to protect the world, but you don't want it to change. E qual não é a capacidade do Superman de mudar o mundo? E lembremos, na Era de Prata, o Superman é praticamente onipotente, ilimitado e capaz de tirar novos poderes absurdos da bunda. Ele poderia fazer o bem a níveis cósmicos, mas parece ficar fixado em Metrópolis, Smallville ou no máximo algum planeta fictício, e a única coisa que parece predominantemente ser caracterizada como mal é o atentado à propriedade privada. Echo então pergunta, por que o Superman não libertou todos os 600 milhões de chineses da ditadura maoísta? No que eu pergunto, bem, qual é o seu direito de fazer isso? Esse é todo o ponto da história Paz na Terra, que também mostra ele atuando em escala global, algo que se tornou muito mais comum. E não é só essa história que o questiona até que ponto o Superman tem o direito de interferir.
Já no primeiro filme do Christopher Reeve, isso já era um ponto importante. One thing I do know, son, and that is you are here for a reason. All those things I can do, all those powers, and I couldn't even save him. Em Entre a Foice e o Martelo, Superman se torna líder na União Soviética e usa seus poderes para manter a segurança e a paz em todos os cantos. Lentamente, todos os países passam a aderir voluntariamente ao socialismo, exceto os Estados Unidos, que viram uma nação falida, e a Terra é transformada em uma utopia, sem que o Superman tenha que recorrer a qualquer derramamento de sangue. Mas é claro, sua liberdade de escolha já era, Superman está sempre te observando e se opõe a ele e você sofre lavagem cerebral. Em um exemplo não tão pacífico, nós recentemente tivemos Injustice, o game e sua série em quadrinhos, que mostram Superman desiludido que decide, como o Echo sugere, tirar tiranos violentos de seus regimes e assume cada vez mais poder, inadvertidamente se tornando ele próprio um tirano violento. E em Olho por Olho, Superman se opõe a uma equipe de anti-heróis violentos pastiches da HQ Authority que justamente abusam dos seus poderes de forma parecida. Ele é tão poderoso, mas afinal, por que você simplesmente não coloca o mundo todo numa garrafa, Superman? É claro que também você pode perguntar em que ponto as limitações morais não se tornam simplesmente letargia, mas é um caso onde não existem respostas fáceis. As questões que Umberto Eco levanta em seu texto, da relação entre mito e romance e heterodireção, quadrinhos não encontraram a solução perfeita, mas já mostraram que estão cientes delas e que estão dispostos a refletir sobre, mesmo que nunca encontrem uma resposta definitiva. Mas quando é que encontramos respostas definitivas para qualquer coisa? Mas acho que seja desconstruindo valores ou os reafirmando, quadrinhos hoje estão muito conscientes dos significados que seus símbolos acarretam. E essa autoavaliação crítica por si só é o que vai contra o conceito de heterodireção. É um mundo complicado e confuso esse dos quadrinhos, mas o fato é que seus autores são muito mais inteligentes do que se pensa. Às vezes. E você, meu querido e fiel espectador, o que você acha dessa discussão? É bom eu falar logo que Umberto Eco não é um cara que não gosta ou não entende quadrinhos. Além da sua citação do Corto Maltese, o seu texto sobre Peanuts faz uma análise muito positiva da obra. Então, só pra clarificar, ele não é um hater nem nada, tá? Eu só peço que tenha a cabeça aberta pro texto. Eu sei que é fácil ficar na defensiva quando alguém critica as coisas que a gente gosta, mas eu acho que esse tipo de reflexão é importante se nós, enquanto leitores, quisermos ser tão maduros quanto nós falamos que os quadrinhos são. Então vamos refletir sobre o assunto. Você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. Você também pode aproveitar para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Agora, tem só mais uma coisinha que eu achei interessante no livro. Entre os heróis dotados de características humanas, temos, antes de mais nada, Batman e Robin. Aqui também temos dois indivíduos que se ocultam habilmente sob disfarces e que, ao chamado da polícia, acorrem ao local dos vários crimes envergando um traje que lembra a forma de um morcego. Como acontece com o Superman e o Caçador de Marte, e como os demais que veremos, é sempre indispensável que a roupa seja do tipo calça-malha elástica estreitamente aderente. O que corrobora a hipótese de quem vê nesses heróis, e nas suas condições de celibato masculino, elementos homossexuais. Estou muito decepcionado com você, Sr. Eco. Esse nosso hobby de ler sobre homens musculosos usando roupa colã enquanto lutam entre si é a coisa mais heterossexual que existe. Sim,